Opa, aí está, que maravilha, que bênção. Vamos então falando do nosso amigo, do nosso presidente da República. Agora já virei direitista novamente, agora vou votar no Santo Imaculado da família Furunfaz, não é da família, que não coabitou com aquela Imaculada lá trans lá da direita. Esse é da família, esse defende aquilo que a gente tem que defender. Pois é, como que pode uma coisa dessa? Pois é, aconteceu. Para delírio, desespero desses extremistas direitistas. Então, o Flávio Bolsonaro, o nosso grande Highlander, esse é o Flavinho, Flavinho, da direita flaviana, voltou para delírio dos Red Pills. Flávio Bolsonaro contraria Eduardo. O Eduardo é extremista, é maconheiro lá da extrema-direita dos Estados Unidos. Eu não estou caluniando. Então, o Flávio Bolsonaro, que só fuma um cigarrinho e toma uma cervejinha, contrariando é o nosso presidente, hein? Com o apoio do Bolsonaro. Contrariando Dudu Pá, vota a favor do PL, ou da PL, né, proposta de lei, da misoginia. Projeto que equipara a misoginia, a aversão às mulheres, a crime de racismo. Então você é um racista. Você que fala mal das mulheres por aí, tá vendo? Poderá ser, ainda não é, né? A hora que ela for aprovada, vai ser. Foi aprovado, eu digo aprovada, agora ela foi na Câmara de Deputados, não, no Senado. Foi aprovado por unanimidade, ou seja, todos no Senado. Eduardo Bolsonaro chamou o texto de antimasculina. O texto antimasculino, esse camarada aí tá. Então tá aí, né? Parabéns ao nosso amado Flávio Bolsonaro. Pelo menos ele não é um homem que odeia as mulheres. A gente tem que amar as mulheres. Esse talvez seja da Furunfaz. O homem que é da Furunfaz não odeia a mulher, né? O Senado aprovou na terça-feira 24, ontem, ó. Por isso que estava vindo lá no outro meu canal, eu não sabia. Me enchendo o saco lá, que eu disse que o movimento Red Pill é o movimento dos Alfredinhos da mão virada, de macho em cima de outro macho. Calma, eu estou falando contra os extremistas. Inclusive, veio um comentário muito lúcido aqui, nesse canal, que tem a ver com o meu pensamento. Ele disse assim, o verdadeiro Red Pill, ele protege a mulher, ele ama a mulher, ele não trai, e quando vê que algo está acontecendo contra ele, uma suposta traição, ou que ela pode bater nele, ele sai fora. Ele não mata ninguém, ele não mata a mulher, ele não faz... Pelo menos a gente sabe que tem a diferença nesse movimento. Tem os equilibrados, que às vezes pode ser até minoria, mas tem. E uma boa parte, não vou dizer que é minoria ou maioria, porque não se tem uma pesquisa ainda, mas tem um lado podre, que é o extremista. E eu estou sendo contra os extremistas do Red Pill, não contra o movimento em si. Aí o outro vem dizer assim, aí você está dizendo que isso é um movimento. É um movimento, meu filho. Desde quando tem uma trilha de gente apoiando a causa, é uma causa, movimento no sentido causa. Faltou, talvez, trocar a palavra movimento por causa. É nesse sentido. Ainda que não se tenha um partido, ainda que não se tenha uma organização não governamental apoiando, vai saber se não tem já, né? Mas é um movimento. Não está se movendo em prol de algo? É muita insensatez. Então, o Senado aprovou nessa terça-feira, 24 de março, por unanimidade, por todos, a proposta que equipara a misoginia, o ódio contra as mulheres ao crime de racismo. Os 67 senadores presentes, 67, tem 81. Os que não votaram não estavam presentes. Cerca aí de, olha só para você imaginar, fazendo as contas, uns 14 mais ou menos, né? Os 67 presentes, entre eles Flávio Bolsonaro, do PL, faz a Arminha agora em proteção às mulheres. Do Rio de Janeiro, pré-candidato à presidência da República, votaram favorável ao texto. O projeto foi criticado por um dos irmãos de Flávio, para ver como existe discrepância, divergência entre os irmãos. Talvez, ainda com a falha do Flávio na rachadinha, o Flávio seja mais equilibrado mesmo. Eu acho que sim. Os outros são bem fora da curva, assim. São maluquete. Um é chamado de Tonho da Lua, o outro é maconheiro dos Estados Unidos. O Flávio é só o rachadinha, né? É o mais velho, né? Tá, vamos lá. Não posso aceitar, calado, que sequestre o movimento conservador. Olha, ele está dizendo que é movimento conservador, Red Pill.
o Dudupá. Aí vem os camaradas dizer que o Red Pill não é movimento. Não é vir estar dizendo que é movimento? Não posso aceitar, calado, que sequestre o movimento conservador bolsonarista para uma agenda ideológica que considero antinatural e agressivamente antimasculina. A atual tentativa de aprovar a chamada lei da misoginia por agentes públicos eleitos sob a batuta do bolsonarismo, inclusive o próprio filho, irmão dele, filho do Bolsonaro, deve ser completamente repudiada, declarou o Imaculado. Mas nessa o Santo Flávio acertou. O Flávio, obviamente, que tem os seus problemas, e aí ele tem que seguir as pautas do centrão e um pouco da esquerda, porque senão ele se incomoda lá com a rachadinha e tal. Ele está fazendo de tudo também para o pai continuar na prisão domiciliar. Talvez isso deve ter interferido seu voto. Correligionária de Flávio, a Imaculada Juju, deputada Júlia Zanata, catarinense, disse que logo após a aprovação que o objetivo do texto era corromper as famílias. Todas essas leis, incluída aí a lei da misoginia, não são exatamente contra homens ou mulheres. O objetivo final não é exatamente esse. Essa agenda foi pensada para corroer o vínculo entre ambos e dissolver a família, afirmou a parlamentar no X. Peraí, ô Santa Júlia Zanata, você é católica, né? Tá bom? Você o que mais aqui? Será que você é advogada também? É, advogada, jornalista. Tá. É porque o Flávio é advogado. Então ela entende de direito. O que a gente tem que lutar é pelo equilíbrio. Existem falsas denúncias contra homens, no plural? Existem. Agora, existe muito homem canalha. Existe muito homem misógino. Está à prova aí em casos recentes desse tenente-coronel seguindo o movimento Red Pill, dizendo que a mulher é capaz, aquela coisa toda. Isso é do evangelho? Não é. Para quem se diz cristão, isso é totalmente fora do evangelho. Sobre homens e mulheres, é direitos e deveres iguais, princípio da isonomia. Não tem outra coisa. E comparar, assim, a misoginia, a aversão a mulheres, a racismo, dependendo do contexto, e principalmente do que a gente tem visto por aí, em alguns casos, é até correto. É claro que tem que analisar o caso concreto. É claro que já existe a lei do feminicídio. É claro que não se deve tolir o direito do homem falar uma opinião, conceder ou emitir uma opinião com base em fatos. Por exemplo, a mulher me traiu, eu venho e digo, olha, ela me traiu. Isso não pode ser considerado misoginia, e sim realidade. Claro que se tem alguma coisa nesse texto, deve ser analisada com muito cuidado, nesse sentido, para aprovar para as mulheres mais direitos. Já tivemos até o Adrilho Jorge aí fazendo sátira, se vestindo de mulher, entre aspas, com peruca, batom, e dizendo que essa lei favorável à misoginia, eu não sei porque está falando na Câmara de Vereadores algo que não compete a ele, porque ele está restrito de São Paulo e não a nível federal. Né? É uma questão nem estadual, na realidade, é municipal. A distrito é o nome correto. Ou seja, ele está unido, ele está representando um município, ele não representa o Estado, ele não representa nada federal. Não sei porque que falou lá. Né? O que eu quero dizer é que o vereador não vota desde a nível nacional. Isso é competência do Senado e da Câmara de Deputados. Ok, meus caros, é isso, né? Não tem mais delonga, não tem mais o que falar. Eu sou favorável ao equilíbrio. O Flávio Bolsonaro não é extremista da extrema-direita. Essa é a grande realidade. É compreensível isso. Ele é do toma lá da cá, de certo modo, centrão, ou direita um pouco equilibrada, vamos ser justos. E se ele aprovou essa lei da misoginia, é porque ele não viu nenhum problema. O que diz nessa lei da misoginia? Ela equipara a misoginia à conduta que exteriorize o ódio ou aversão às mulheres, a injúria e a difamação, com penas que podem ir de 2 meses a 1 ano de reclusão, de acordo com o Código Penal. Eu estou lendo aqui no Senado. Para evitar possíveis conflitos de interpretação, Soraya apresentou uma emenda para que o Código Penal passe a reger tão somente a injúria no contexto de violência domiciliar ou doméstica e familiar, e não a injúria misógina. Alguns falaram sobre o problema de risco à liberdade de expressão e banalização da lei do racismo. Comparar a lei do racismo é um pouco forte.
Mas, diante do que a gente tem visto aí, e culpa, sabe, dos extremistas do Red Pill. Se não tivesse mau exemplo, os homens poderiam estar aí na internet, nas redes sociais, falando as verdades, instruindo outros homens a não serem tolos com relação a mulheres levianas, a não dizer outra coisa, e tudo seguiria numa boa. Mas, de certo modo, esse movimento influenciou os que não eram machistas a serem machistas e firmou ainda os machistas, ou deu um fundamento para eles compartilhar ideias no seu dia a dia, ou no seu relacionamento, no seu casamento, do tipo que a mulher tem que ser pancada, submissa, aquela coisa toda. O contexto da Bíblia de submissa não é desse aí que a gente tem visto, não, de jeito maneiro. Até mais.